Buenas noches, Galderiada Macanuda. Buenas noches, prendas e peões desta querência. Nós somos os acadêmicos de jornalismo Gabriel Hag e Bruno Garcia. Pois olha, Bruno, estamos dando cancha em um documentário que vem abrindo porteiras pela Rádio Unifra. Então, Gabriel, a partir de agora, hermanos, vamos prosear e contar tudo que rege nossa tradição nativista. Vamos relatar toda a força deste Pampa, que através da música, poesia, fotografia e festivais, narram a história do gaúcho. Serão prosas e charlas de quem ama esta querência e cultua as tradições. Sejam todos bem-vindos a um trabalho que traz consigo a força do nativismo. Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul, a minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Amigo Bruno, hoje vamos conversar com gente muito querida e que vive no meio tradicionalista. São elas, Annalise Severo, que é cantora e participa de inúmeros festivais por este rincão afora, e que hoje em dia segue sua carreira de forma buena e mora em Tramandaí. Vamos prosear também, Gabriel, com o comunicador de rádio Volney Vasconcelos, ligado ao tradicionalismo. Ele participa de muitos rodeios e ainda tem um programa diário centrado na cultura gaúcha em São Cepé. Mas, Bruno, temos ainda em nosso chimarrão o bageense Alexandre Teixeira, que é um fotógrafo focalizado em registrar imagens campeiras do Pampa e ainda de animais. Pois olha, e segue o baile. Quem mais, Gabriel? Neste nosso galpão se aproxega ainda um grande amigo de Dom Pedrito, o José Augusto Ferreira, que defende canções em festivais e também compõe versos de amor ao Rio Grande. Estamos recebendo também um dos idealizadores do sinuelo da canção nativa de São Cepé, Gilberto Peter Caramão, que também escreve canções e poesias. Bruno, quem está se aproximando nesta lida conosco é o hermano Gujo Teixeira, direto de Lavras do Sul, que é um dos maiores compositores deste pago. Mas olha, Gabriel, quem vai conversar conosco também é a jornalista e intérprete da música nativista Zizi Machado, de São Cepé. Ela tem em seu currículo inúmeras canções gravadas. É um grande time sem dúvidas, e para completar, quem chega também é o amigo Joca Martins, natural de Pelotas e que divulga por este rincão afora nossa muito hermosa cultura nativista por meio das músicas. Troca um compasso de orelha cada pisada, no mesmo tranco da várzea que se encharcou. Topa nas abas sombreiras que em outros ventos aguentaram as chuvas de agosto que Deus mandou. Bueno, Gabriel, a Annalise, que está aqui no galpão conosco, fala sobre o início de sua carreira e é para ela que a gente passa a cuia neste momento. Existem algumas coisas que eu acredito que venham conosco, no nosso dom, na nossa vontade de conhecer as coisas. Eu sempre tive muita curiosidade, sempre gostei da música. Eu acredito que tenha nascido comigo, no sangue. Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara, também a lenha pra o fogo, espeta o chimo nas varas. Mas, tchê, olha quem tá aqui no rancho também. O Volney, que eu peço que nos conte um pouco sobre a importância dos festivais nativistas. Ainda temos no Festival Nativista um berço para o lançamento de novos talentos. Mas, Gabriel, então, já que o assunto são os festivais, quem se aproxima agora no MAS é um grande amigo, o Gujo Teixeira. Gujo, nos conta um pouco sobre as dificuldades em ter letras aceitas nos festivais. A primeira escrita que eu fiz, digamos assim, até participar de algum evento, levei 5 anos mandando música para festival e não passando em nenhum. E, teoricamente, havia menos espaço para a gente participar do que acontece hoje, né? Então, a gente estamos trabalhando aí. O negócio é que não é fácil para quem inicia e não foi fácil para mim também. Bueníssimo, Bruno. E tu sabes, os festivais vão além dos palcos convencionais e ganham adeptos nas escolas. Foi assim que o hermano José Augusto Ferreira começou seu amor pelo nativismo. Nos anos de 2001 e 2002, mais precisamente, eu estava na escola de ensino fundamental e tinha um festival nativista estudantil. Na verdade, eu sempre tive interesse em participar, sempre gostei das tradições e tal. E nesse meio foi divulgado pra gente direitinho
era uma coisa bem forte até então. Então, eu me interessei, e eu já gostava das tradições, porque tinha a influência daqui da própria campanha, que é muito forte em cima disso, e um pouco da vontade de seguir na música, nas composições. E aí a primeira vez começou em 2002, nesse festival estudantil. Mas, tchê, o Caramão se intitula um dos dinossauros dos festivais deste Rio Grande. Isso pela sua experiência e participação ao longo destes anos. Me consideram um dos dinossauros do nativismo. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz. Muito bem, meu amigo, mas tem também a força das vozes femininas nos palcos gaudérios dos festivais. Bruno, quem nos conta mais sobre tal prosa é a Zizi, que está conosco nesta roda de chimarrão. O espaço sempre foi muito fechado, mulher em festivais. Hoje isso já mudou, a gente já vê muitas mulheres participando, fazendo a sua carreira. As mãos calosas do trabalho rude são garras fortes pra guardar o ninho. Quem também pode nos dar o relato da força feminina nesse meio, Gabriel, é a amiga Annalise. Eu acho que a mulher se qualificou muito, né? Porque a gente sabe aí que os homens, é claro, estão em maioria, mas a mulher se qualificou bastante para estar entre os homens, para competir entre os homens, isso é muito bom. Pois olha, o Gujo também tem sua opinião sobre os festivais deste rincão. Eu vejo que tem muita gente bem intencionada fazendo eventos. Quando não envolve muito política, eles acontecem mais seguidos e mais fáceis de acontecer. Mas acredito que os festivais, então, assim, já teve, na verdade, uma época que eram 100 por ano aí. Talvez hoje sejam menos, mas tá legal. Acredito que se tivesse mais, a produção para isso tem, né? Sou gaúcho, derrete as na mão. Sou gaúcho, ponteando um violão. O Joca Martins nos conta agora sobre a dificuldade em classificação das canções. Seguimos nessa trajetória de escrever músicas e tentar participar de festivais. Aí sofremos a dificuldade inicial de classificar as músicas como todo iniciante, né? A gente mandava muitas músicas até conseguir classificar alguma. Então, como todo início, tem essa dificuldade até pela evolução artística mesmo, né? Como compositor, como cantor e instrumentista. Bruno, podemos dizer que a Califórnia é a grande mãe destes eventos classificatórios. Mas passo a cuia ao amigo Caramão, que nos conta mais sobre isso. Porque quando a gente se encontra nos festivais, que agora esse fim de semana mesmo estivemos em São Jerônimo, e nos encontramos lá com aquelas pessoas mais antigas, né? Que nós somos do tempo da década de 80, né? Quando nós tínhamos, começou a Califórnia e tudo mais, a gente começou a participar dos festivais, né? A Zizi disse que começou a cantar bem cedo, Gabriel, logo aos 13 anos de idade. Junto com isso, veio o gosto pela música. Quando eu tinha 13 anos, que eu tive uma oportunidade de participar de uma canção, que foi pelo Mutirão Abibiano, aqui de São Cepé. Depois disso, surgiu convites de um pessoal aqui que tinha um grupo em São Cepé para fazer parte, só de música nativista também. A gente se apresentava em CTGs, em outras atividades. Olha só, Bruno, os festivais cresceram e hoje em dia podemos ver a força que eles têm. Passo a cuia, então, para a Annalise, que nos fala sobre isso. A cada final de semana, muitos festivais, cresceu muito esse movimento. Vamos falar de nossa terra. São Cepé tem o seu tradicional sinuelo da canção nativa, que reúne sempre intérpretes de todo este Rio Grande. Mas nos últimos anos não está sendo realizado. Um dos idealizadores foi o Caramão. Como é que foi isso, Caramão? Às vezes o pessoal pergunta, né? Porque sinuelo, porque primeiro a parte, né? O Zé Maria foi um dos que sugeriu, porque sinuelo é o boi aquele que vem na frente, né? É o que puxa a tropa. E por quê? Primeiro a parte, segundo a parte, segunda, terceira parte. Porque é uma parte de músicas. Quem nos fala também sobre o sinuelo, Bruno, é o Gujo Teixeira, que já participou do evento. Sempre achei um grande evento, uma grande
um grande festival mesmo. Eu acompanhei alguns anos ali, participei, fui premiado. Isso é uma coisa... E aí não tem esse cenário agora, né? A gente perdeu um pouco esse cenário porque não está acontecendo, né? A gente acaba que gostaria que tivesse, né? Tomara que retorne e que volte a ser a grande força que era o festival. Mas a nova geração também está presente nos festivais, como nos conta o Volney. A nova geração que surgiu com os festivais, ela hoje está aí fazendo parte da nossa música gaúcha, de ponta. Ei, vento mensageiro, negrinho do pastoreio, vem da minha volta. Falando em nova geração, Bruno, eu passo a palavra ao José Augusto, que nos conta como foi sua trajetória após o festival escolar. Aí, no início, né, até pela minha experiência, eu comecei a conviver com pessoas que tinham mais experiência que eu na música, e aí eu comecei a desenvolver a parte técnica, que até então a gente tem muita vontade, aquela questão de gostar muito, né? Eu comecei a desenvolver a parte técnica, e comecei a desenvolver a experiência de grupo, a questão da convivência com os músicos. Nessa primeira edição eu me fui bem, até eu fui o campeão na minha categoria, mas eu tive todo um trabalho, foram meses de aperfeiçoamento, de ensaio, teve todo o envolvimento, também teve o apoio familiar, que foi muito importante para esse processo. Na verdade, sempre teve uma convivência, porque tinha parte da dança também, né? Batido de saibro vermelho, dei a água de 4x5, vou virando buraco do zinco e cantando ao clarão do cruzeiro. Gabriel, não menosprezando as outras regiões, hein? Mas sabemos que a campanha O Amor pelas Tradições fala mais alto. O Alexandre, nosso irmão de Bagé, fotógrafo, nos explica um pouco disso. É um movimento que me pegou, vamos dizer assim, por diante, né, que foi o agronegócio, né, a força que começou o investimento. E então as rosas se fizeram rubras, tintas de sangue dos injustiçados. O amigo Alexandre comenta conosco também, ainda falando sobre a campanha, uma história bem interessante que narra o amor dele por aquele lugar. E aqui, além de ser assim, né, quando eu saio para trabalhar, saio para o escritório, almoço embaixo de uma árvore, tomo um mate, olhando nos animais. Teve uma época que tinha uma agência que me meteu uma pressão, assim, para ir para Porto Alegre, que as coisas aconteciam, e eu, não, gosto daqui, o produto que eu trabalho é produzido aqui, não adianta. Passei um mês de campanha, desfocando a fornado, laçando o terneiro, pampa e ajeitando os alambrados. Mesmo desempenhando outra atividade, a Zizi nunca deixou de lado seu amor pelo nativismo. O meu último contato, assim, com a música nativista foi na Tertúlia de Santa Maria, de 2011, edição onde nossa música pôde participar do CD e do DVD, que ainda vai ser lançado. É nesse quadro que eu falo, que lugar melhor não tem, onde relincha um cavalo, campeiro se sente bem. O Caramão nos conta um pouco sobre o nativismo e sua importância. As rádios não divulgam os nossos trabalhos de nativismo. Mas a força do campo está estampada nas músicas. O campo produz e a canção relata isso. Joca Martins conta como vê esta questão. Sempre tive esse apego pelo campo, assim, e para mim é o universo mais interessante que tem é o campo. Assim. Se eu pudesse, viveria no campo. Acho que não tem lugar mais lindo do mundo do que o campo, do que a simplicidade da natureza, das coisas simples, do contato com os bichos, do contato desse dia a dia, assim, genuíno. E eu não enxergo vida menor do que a vida do campo, e então sou um apaixonado desde sempre, assim, pelo campo. Ainda sobre a força do campo, Bruno, uma verdadeira estampa do Rio Grande é narrada nas músicas.
vamos à opinião da Annalise Severo sobre o meio campeiro. A gente sempre tem aquele chavão que se diz que se o campo vai bem, a cidade vai bem. E a cultura, os festivais também são muito interligados. Pelos próprios temas que a gente vê, os compositores compõem muito a respeito do campo, da sua realidade rural. Rosa flor num riso manso e buenas noites, entrou no rancho com seus olhos de querer. Joca nos conta sobre sua infância no campo. Sempre tive esse apego pelas coisas do campo. Minha preferência sempre era ir para fora, né? Tinha colegas que tinham campo no final de semana. E na região da campanha, o José Augusto nos fala como é este amor campeiro. Eu acho que a campanha, particularmente, tem todos os ingredientes necessários, né? Então tem todo um envolvimento, onde aqui a cultura se mantém mais forte realmente. Então a campanha tem todo esse envolvimento. A campanha tem bastante traços históricos que tu consegue fazer com que isso se reflita muitas vezes na cultura local aqui. Boleio a perna e vou direto pro ventoso, quanto mais brinco amoroso, muito mais me sinto afoito. Ainda na campanha, o Alexandre buscou sua inspiração na fotografia através do agronegócio. Quando eu comecei na fotografia, né, um movimento que me pegou, vamos dizer assim, por diante, né, que foi o agronegócio, né, a força que começou, o investimento. Assim que o produtor rural começou a ter retorno, começou a investir no seu negócio, né? Hoje eu trabalho muito com pecuária, com cavalo, trabalho com lavoura, na verdade, em geral, assim, na área. Senhor das manhãs de maio, serva este mate pra mim. De Lavras para os nossos estúdios, o Gujo habla um pouco sobre a campanha gaúcha. Acredito que até por esse mesmo sentido, das pessoas vivenciarem, acompanharem isso quase que diariamente, ou o interior, essa nossa região, que propicia mais essas cenas do dia a dia, tem mais contato com a própria música, existem rádios que tocam, é mais propício que as pessoas daqui entendam e apreciem mais essa nossa arte. Mas aqui eu acho que a gente tem mais essa cara interiorana, esse apego às coisas daqui, por isso contato maior. Mas, Gabriel, tu sabes que o grupo Serranos começou na Califórnia da canção nativa, sabia disso? É mesmo, Bruno? É verdade, o Volney sabe bastante sobre isso e compartilha com a gente. Os festivais, como eu disse, com o surgimento da Califórnia da canção nativa, ele revelou grandes talentos. Vejam bem que hoje nós temos, assim, grupos como os Serranos, que para mim é um dos mais consagrados do Rio Grande do Sul. Os Serranos cantaram na Califórnia. Quando resmunga uma gaita num galpão. Olha só, Bruno, a Zizi nos explica agora como é desempenhar funções paralelas ao nativismo. Todas as cantoras que eu conheço, a maioria da minha geração, por exemplo, todas têm uma atividade profissional paralela à música, porque infelizmente em termos de retorno financeiro não se fala muito. Agora o nativismo ele tem que estar mesmo no coração, no sangue, e a gente tem que ter ele mais como amor mesmo, e vale a pena. E direto da Rainha da Fronteira para a nossa emissora, o Alexandre conta detalhes de quando começou a registrar imagens campeiras. Sempre tem algum detalhe, alguma coisa. Eu não, mas não tem problema, vamos lá. E tentando trazer o pessoal, e os caras não quiseram. Vamos dizer, ficar na área de conforto deles. Assim, eu, quer saber? Fui lá, comprei um equipamento pra mim e já saí fazendo. O céu das tuas pandorgas é mais calmo, sem mísseis e aviões a revoar. É, Bruno, e todos sabemos que os centros de tradições gaúchas dão uma baita base para quem planeja seguir o tradicionalismo, tu não achas? É verdade, Gabriel. Quem aproveitou esta oportunidade foi a Annalise Severo. Existem algumas coisas que eu acredito que venham conosco, no nosso dom, na nossa vontade de conhecer as coisas. Eu sempre tive muita curiosidade, sempre gostei. A música, eu acredito que tenha nascido comigo, no sangue. As cantorias são desde muito pequenininhas, porém, esse amor, essa coisa pelas nossas tradições, nasceram aí quando a gente já estava participando, já estava querendo participar do CTG, porém, forte mesmo foi quando eu entrei
nos CTGs, né, no tradicionalismo, que aí começamos a cantar para as invernadas artísticas e também participar de rodeios, de festivais de interpretação. Gabriel, começar nem sempre é fácil. Dificuldades chegam a todo momento. O Joca fala como foi o começo. Quando comecei a me identificar com a música, né, enveredei para o caminho da música nativista. Por aí começou, por esse apego ao campo e por essas influências aí, uma delas da Califórnia, também grandes cantores aí, os troncos missioneiros, como o Senair, Noel, Tânia, Artaz. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. E já que estamos falando sobre começar, eu peço ao Alexandre que nos conte sobre um trabalho que ele foi fazer em Uruguaiana. Por lá ele conheceu o José Guilherme Martini, já fotógrafo da área, e também o Henrique Borges, diretor da revista Crioulos. Neste trabalho, Gabriel, o Alexandre ouviu deles um incentivo para fotografar cavalos crioulos. Desde então, ele não parou mais. A revista foi a responsável por eu começar a trabalhar com cavalo. E me disse assim, virou para mim, com todo aquele sotaque de paranaense dele, cara, você tem que trabalhar com cavalo crioulo. Uma vez eu saí de Bagé, fui fazer um trabalho em Uruguaiana e cheguei e amanheci lá na propriedade. E eu cheguei lá e dei uns encontros. O casal lá do pessoal não havia, tinha saído para uma exposição, não haviam voltado. E tinha que fazer fotos de um lado de gado. E eles só estavam, no caso, um peão lá, né? Eles diziam, não tem como juntar o gado, é longe, tá, não sei o quê. Pá, perdi essa baita viagem. Não, mas faz o seguinte, consegue um cavalo, que encilha um, encilhou, nós juntamos todo o gato, trazemos para perto, faço as fotos e vamos embora. Mas o movimento tradicionalista gaúcho é de grande importância não só aqui no estado, mas também em todo o país. É o que nos diz o Volney Vasconcelos. O movimento vem se superando e vem mostrando toda a sua grandeza, e não é à toa que em todo o mundo hoje nós temos aí mais de 1.500 CTGs espalhados pelo mundo afora. Olha o tranco da morena rosa, rebocada de ruge batão. Olha o tranco da morena rosa, rebocada de ruge batão. E Gabriel, compor é um momento único que as pessoas vivenciam. Lápis, papel e uma dose de inspiração são os ingredientes para grandes músicas. O José Augusto Ferreira fala sobre isso. É uma parte de muita entrega, assim, é quase uma concentração misturada com paixão, é uma coisa muito, muito pessoal. Na verdade é uma coisa natural, né? Eu digo que muitas, principalmente letras, né, poemas, é uma coisa muito natural. E Bruno, te garanto, não há coisa melhor que o retorno das pessoas com estes bueníssimos trabalhos. O Gujo Teixeira nos conta como é que funciona isso. Eu me sinto assim muito honrado com isso, né? Porque depois que eu escrevo não me pertence mais, me pertence a obra intelectual da escrita, mas o que eu disse, o que eu botei no papel já não é mais meu, né? Então, 1.000 pessoas que se identificavam com se descreviam com uma letra minha, chamada para meu consumo. Pessoas se identificando com o que eu sou, aquela letra sou eu, um autorretrato. E 1.000 pessoas dizendo que elas são exatamente o que eu descrevi sobre mim. Então isso é muito bom, as pessoas estão acompanhando o teu trabalho, estão gostando. Eu fico muito contente sabendo que as pessoas estão acompanhando e gostando do que eu faço. Essa é a minha intenção. Para um sonho realizado é importante acreditar nele, como fala Annalise Severo. Nunca desista dos seus sonhos, dos seus projetos, acredite no que você faz, porque o segredo do sucesso, o segredo para você dar certo em qualquer área de atuação é você acreditar, ter convicção daquilo que você está cantando, do que você está dizendo, do que você está fazendo. Para tudo nesta vida, Bruno aconselha-se ter humildade e carisma. Saber subir ao palco e brilhar. Mas vamos deixar que a Annalise explique melhor isso. Tu também tem que ser gente para as pessoas quererem cercar, né? O artista tem que estar cercado de povo, de público. A gente tem que ser amado, tem que ser querido. A gente tem que ser humilde, né? Humilde, nos tornarmos pessoas comuns quando estamos entre o público. Agora, quando você sobe a escadinha e vai trabalhar e acende os holofotes para você e liga o microfone, bom, aí você tem que ser a estrela, a melhor, a maior, tem que brilhar, até para tu agradar o teu público.
Aí você vai descer da escadinha e vai retomar com a tua humildade. Não esqueça de pegar de volta a humildade. Sentada na taipa do açude, numa noite morna, cheia de luar, vi coisas tão lindas, tão belas, que somente em sonho se pode enxergar. Cantar sendo profissional é uma das marcas nos festivais. O Caramão disse que a profissionalização nesses eventos é fundamental. Atualmente, profissionalizou mais os festivais as próprias comissões organizadoras que produzem o festival. Porque naquele tempo não tinha produção do festival, né? Produtores. Como num passe de mágica, uma hora as coisas acontecem. E neste momento, a felicidade é algo inexplicável. Joca Martins habla como foi seu primeiro festival. Sempre o começo é mais difícil. Então, classificar uma música não era fácil nos festivais. A gente mandou uma música para um festival que estava começando em Pleno Machado, chamada Comparsa. E essa foi a primeira música que classificou. Eu compus ela em parceria com o Milton Fernandes, que era um estudante meu, colega meu lá do KVG, nós éramos lá do KVG na época, mandamos essa música. Para nossa sorte, classificamos assim de primeira, mas nessa época, nesse início, classificar música em festivais era uma grande dificuldade. Mas esse início foi classificamos essa música, ficamos em segundo lugar, tínhamos um grupo de amigos chamado Comparsa Cancioneira. 21 anos de estrada e na memória muitas histórias para lembrar e contar. Exatamente isso que o amigo Gujo Teixeira faz agora. Agora fazem 21 anos que eu participo desse meio musical nativista e desde que comecei a escrever alguma coisa. Comecei a participar de alguns eventos, então faz bastante tempo que estou nessa estrada aí, participando e compondo e trabalhando com essa cultura e com essa arte aí. Ainda falando em começar, Bruno, o Alexandre Teixeira traz um relato bem interessante sobre isso. Na verdade, eu trabalhei alguns anos em agência de publicidade. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Gabriel, mas o José Augusto nos conta que na escola o apoio é fundamental. O apoio começa, inclusive, dentro da escola, tipo, essa parte de disseminar a cultura regional para os estudantes desde pequeno. A irmã Zizi destaca como surgiu o gosto pelo nativismo. Costumo dizer que o nativismo, ele nasceu comigo, talvez seja coisa de alma até, porque o gosto que eu desenvolvi pelo nativismo, pelo tradicionalismo, vem desde a infância. Os festivais ainda são importantes no cenário do cancioneiro gaúcho. Eles servem de vitrine e porta de entrada para quem deseja iniciar carreira. É isso, Volney? Nós ainda entendemos que o Festival Nativista ainda é, sem dúvida alguma, o que há de mais sagrado no reservatório musical, artístico e cultural do Rio Grande do Sul. Mas a Annalise nos conta quem são os conjuntos e cantores em que ela se inspira. Eu sempre fui muito fã das cantoras, então eu tenho aí muitas, hoje amigas, mas sempre fã da Oristela Alves. A Oristela é minha madrinha musical, né? Fátima Jimenez, uma grande cantora, uma grande voz. Maria Luísa Benítez. Então eu poderia citar várias cantoras. Já da minha geração, nós temos muitas cantoras também se sobressaindo, a exemplo da Xana Miller, a exemplo da Juliana Stanivello, as mulheres pampianas que volta e meia se reúnem para fazer o show também, o espetáculo. A gaita velha tem um toque missioneiro, só se ouve ela roncando e o gemido do gaiteiro. E o gaiteiro, o cantor nativista Leonardo iniciou sua carreira em festivais. Volney Vasconcelos conta aos nossos ouvintes sobre isso. Os festivais, como eu disse, com o surgimento da Califórnia, da canção nativa, ele revelou grandes talentos. Vejam bem que hoje nós temos assim grupos como Os Serranos, que para mim é um dos mais consagrados do Rio Grande do Sul. Os Serranos cantaram na Califórnia. Outro símbolo do nosso nativismo é o cavalo crioulo, que ganha adeptos por ser um animal rústico, funcional e, ao mesmo tempo, carinhoso com o ser humano. O Alexandre nos fala agora sobre os cavalos, que sempre têm lugar em suas lentes. Porque ele é um animal completo.
fazer o que quiser, tu pode criar, tu pode ter manada, tu pode participar, tu pode montar, tu pode botar teu filho em cima, tu pode usufruir, tu pode usar ele para trabalho, tu pode usar ele para provas, competições. Falando em cavalos crioulos, Gabriel, quem gosta muito disso e deste universo e frequenta os remates é o amigo Joca Martins. Então, sou uma pessoa, por exemplo, que gosta de remates, gosta de exposições, de todas essas manifestações aí que são, na verdade, a parte onde o campo mostra o que produziu, né? Isso acaba sendo cantado por mim. Bruno, cavalos, remates, cabanhas e estâncias. O amor por este pago é inspiração para os versos e letras do Gujo Teixeira. E contar e falar do campo é muito, para quem diz, é muito fácil, né? E acho que o campo tem muita coisa para dizer, entende? Tem muita coisa para contar, muita cena, muita história para dizer. Eu gosto muito de contar e escrever sobre isso. O Alexandre comenta quais são os principais elementos que movem sua vida e o amor pela tradição. Eu gostei dessa área, né? E na verdade juntou a saudade da minha terra, né? Eu sempre gostei disso. E aí quando eu voltei para Bagé, eu me dediquei a isso aí, né? Tinha três coisas que eu gostava muito, que era essa terra, era a música e fotografia, né? Então eu fiquei com a terra e com a fotografia. Mas o Gujo nos conta agora sobre essa cultura campeira que é tão importante. Acredito nessa cultura como uma maneira da gente poder divulgar e cultuar a nossa tradição. Acredito que as pessoas que levam a sério aquilo que fazem, independente de trabalhar com arte, com cultura, também vão ter resultados. Para a Zizi, a participação constante em CTGs serviu de base e sustento para que as tradições fossem mantidas. Depois, com o tempo, eu participava tão ativamente dos CTGs, fui prenda de entidade, fui prenda do município de São Cepé, onde a gente desenvolveu um trabalho bem interessante, assim. Estudei bastante a história do Rio Grande do Sul. Marcas de cascos num corredor boca larga e um sol que nasce despontando o Rio Grande, terra sagrada em que minha alma se ajoelha, querência pampiana que temos orgulho de tê-la. Mas Bruno, olha que história interessante. Lá em Dom Pedrito, o José Augusto faz parte de um projeto que visa descobrir novos talentos na música, em todos os estilos, mas com lugar para o nativismo também. O Projovem é adolescente, então onde os adolescentes se reúnem. Então a gente acaba descobrindo muitos talentos, inclusive uma das meninas a gente conseguiu fazer um trabalho com ela bem interessante, ela mostrou interesse, a gente conseguiu inscrever ela aqui no festival regional das escolas. Um dia de chuva, uma camperiada a cavalo, enfim, Gabriel, tudo serve de inspiração, não é mesmo, Gujo Teixeira? Eu digo que a escrita para mim é um desabafo, uma maneira de me expressar a partir do que eu estou sentindo. Estou sempre buscando alguma coisa que me inspire para escrever, né? Já que a minha arte é um pouco disso aí, eu tenho que tentar expressar nela o meu sentimento. Uma chamada, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, uma de amargo, e a pionada repassando trago. Noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago. Pois olha, Bruno, as músicas Ainda Existe um Lugar e Por Que Não Canta o Beija-Flor foram músicas que tocaram pela primeira vez, sabes aonde? Aonde, Gabriel? No Sinuelo da Canção Nativa em São Cepé, e são sucesso até hoje. Não é mesmo, Caramão? Porque nós temos inúmeras músicas que tocaram aqui e foram um sucesso e são sucesso até hoje. Porque se a gente vê Ainda Existe Lugar, a gente vê Porque Canta o Beija-Flor. E é justamente sobre este amor pela música que o José Augusto fala agora. Eu digo que música a gente nasce com ela, assim, né? E a gente vai desenvolvendo. Então é um amor, né? A gente não consegue nunca ficar sem ela. O tempo que a gente tem livre, a gente também se dedica a ela. Participar é sempre muito importante. É estando no CTG e nos palcos que o profissionalismo vem e o amor pela tradição aflora cada vez mais. Foi assim que aconteceu com a Annalise. Eu acredito que até hoje dão muita base para as meninas que estão iniciando. A gente sempre diz, participa do que você puder.
Então, lá por meados dos anos 90, foi a época que eu comecei no tradicionalismo, e aí o nativismo veio cair que nem uma luva também, né? Subir ao palco é uma emoção e, ao mesmo tempo, uma sensação de realização profissional. Agora eu passo o mate, Gabriel, para o Joca, que fala sobre essa questão. Na hora da apresentação, seja no festival, seja na agenda de shows, é um contato emotivo, é um contato alegre, é um contato em que a gente está ali para mostrar o que sabe fazer, está ali para mostrar o que ama. Cada brisa que sentia foi aos poucos me mostrando que a vida sonha junto quando a gente ama alguém. É assim que planto sonhos me tornando terra e luz, me perdendo em teu sorriso, te encontrando sem querer na imensidão da noite. Mas Bruno, como é bom a gente voltar para o lugar que ama. Como é bom poder estar aonde mais gostamos. Quem explica